Gente, sexualidade, né? Curando minha sexualidade, minha feminilidade. É claro que essa aula também dá para aplicar para os meninos, né? Para os homens. E também, eu lancei uma pergunta agora há pouco no grupo, né? Se tem alguém aqui que já pensou em ir no médico, na ginecologista e tal, ver se tem algum problema hormonal, porque não tem desejo sexual, se acha muito fria, né? Aí já teve gente levantando a mão lá. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, na verdade, essa é a mais comum entre as mulheres, né? Normalmente é mais essa reclamação que chega. Mas também tem o oposto, tem aquelas que acham assim, que já, gente, eu vou falar da minha experiência, tá? Como eu tenho muito público evangélico, eu já tive muita mulher que chegou para mim assim, Gisele, será que eu tenho uma pombagira? Porque eu tenho um calor, eu tenho um fogo. Será que eu tenho pombagira? Será que eu preciso de libertação? Então eu acho muito engraçado que é difícil uma mulher que chega assim no meio, né, no equilíbrio, assim, ó, meu desejo é normal, equilibrado, ele tá ok, eu sou muito feliz com a minha vida sexual. Ou ela acha que tem uma pombagira porque gosta demais, ou ela acha que ela tem um problema hormonal porque gosta de menos. Não é verdade, gente? No geral, a mulherada não é assim? É assim. É, né? Não estou falando bobagem, né? Não tem como começar a falar de sexualidade, uma psicóloga, né? Falar de sexualidade sem falar de Freud, não tem como, né? Freud é o pai da sexualidade. Para Freud, tudo era sexo. Tanto que o desenvolvimento humano, ele chama de desenvolvimento psicossexual. Para os outros psicólogos, é desenvolvimento psicossocial, psicodinâmico, mas para o Freud é psicossexual, de tanto que ele dava importância para essa questão sexual. E ele tem lá suas razões. Então, gente, só nessa explicaçãozinha que eu vou dar do Freud, vocês já vão começar a entender um monte de coisa. Eu vou dar uma explicação assim, a parte teórica, e depois eu vou abrir para a gente conversar, tá bom? E perguntas, pode ir mandando perguntas. Então, vamos lá. Para o Freud, o desenvolvimento humano ele é dividido em a sexualidade da criança, do adolescente, da vida adulta e do idoso, certo? Então, esses 4 períodos da sexualidade humana. Gisele, criança já tem sexualidade? É claro que tem. E agora vai uma questão muito importante, principalmente para aquelas que sofreram algum tipo de abuso sexual. Quando eu falo de abuso, não estou falando de estupro, estou falando de qualquer situação que você se sentiu constrangida na sua infância ligada à sua sexualidade, certo? Então vamos lá. A criança, ela também já tem um desenvolvimento sexual. A diferença é que a criança, ela percebe, ela sente, como que eu posso dizer? Ela se interage com a sua sexualidade através do afeto, através da afetividade. Então, guarda isso, gente. A afetividade é a primeira linguagem da sexualidade. É inseparável. Uma sexualidade sadia, gostosa, prazerosa, de Deus, ela tem que estar linkada com a afetividade. O que é afeto? Afeto é carinho, toque, elogio, amor, né? São gestos desprovidos de malícia. São gestos amorosos, gestos carinhosos, desprovidos de malícia, ok? Então, a criança, ela expressa sua sexualidade através do afeto. Então, veja bem, quando uma criança, por exemplo, ela dança, ela fica, né, dançando, ela quer dar beijinho na boca, ela faz aquele jeitinho dela, né? Geralmente as meninas são mais jeitosinhas, elas não estão expressando sexualidade, elas não estão assanhadas, como os adultos dizem. Elas estão expressando afeto.
A linguagem da criança sempre será afetiva, porque ela não tem ainda a sexualidade de forma simbólica, de forma efetiva. Ela não dá conta de compreender o que é sexualidade. Só que a gente já vira uma chave. Por quê? Porque se você era uma criança e você mostrou essa linguagem afetiva para o seu pai, para o seu irmão, para um tio, né? Um beijinho, sentou no colo, fez uma dancinha. E o adulto que não entende essa diferença, o adulto que já está sexualizado, o adulto que já tem uma linguagem e uma percepção maliciosa, esse adulto te chamou a atenção, te deu uma bronca, te xingou, né? Falou, para com isso, menina. Sai do colo do seu pai, fecha as pernas, para de assanhamento, menina assanhada, não sei o quê. Se você ouviu esse tipo de crítica, de repressão, ali a tua sexualidade e a tua feminilidade já começou a ser bloqueada. Porque você não entendeu por quê necessariamente que você estava sendo chamada a atenção. Mas você entendeu que tem algo de errado em expressar afeto. Tem algo de errado em mostrar o meu corpinho. Tem algo de errado em eu ter muita proximidade, muita intimidade. Na verdade, gente, a criança ela já começa a ter as primeiras manifestações de sexualidade. O Freud falava assim que o primeiro movimento sexual da criança é na amamentação. Olha que coisa. A amamentação já é um movimento num órgão que é sexual, que é o seio, né? Só que para a criança aquilo tem uma conotação totalmente afetiva. E importantíssima para ela desenvolver o apego seguro. Quando a criança ela é amamentada e é amamentada com carinho, com amor, ela desenvolve o que a gente chama na psicologia de apego seguro, ou seja, eu vou crescer, eu não vou ter medo de me envolver, eu não vou ter medo de me aproximar, eu não vou ter medo de amar, eu não vou ter medo de abraçar, de receber amor, porque eu tive um apego seguro. Uma criança que não recebe afeto, primeiramente pela amamentação e depois através de carinhos, de outros tipos de linguagem na infância, ou aquela mãe que ora dá carinho, ora dá aquele empurra para lá, ora ela é amorosa, ora ela é uma cavala. Ora ai, filhinha da mamãe, vem cá. Outra hora sai daqui, vai lá com seu pai. Essa criança vai crescer com um apego inseguro. Quando for adulta, ela vai ser aquela pessoa que ela tem medo da intimidade. Ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ser... de qualquer momento, né, aquilo vai acabar. Ok, meninas? Estão comigo? Deixa eu correr, que tem um montão de coisa para falar. Aí, gente, olha que interessante. O segundo momento da sexualidade é na adolescência. Agora, só isso que eu falei, gente, já virou uma chavinha aí dentro de alguém? Alguma já conseguiu meio que perceber assim, então meu bloqueio já começou lá na infância. Oi, boa noite. Boa noite. Pessoal que é mais da minha idade para cima viveu muito isso. A gente não podia sentar no colo do pai, por exemplo. Que a mãe só faltava socar a cara da gente, né? Isso é muito comum, né? Principalmente assim, o pessoal que é mais novo, assim, as meninas mais novas já não tem mais isso, mas as mães antigamente elas eram muito rígidas nesse ponto, né? Então, gente, ali nesse primeiro desenvolvimento sexual, a gente já começa a ficar cheio de bloqueios, porque a gente aprende, a gente vai entendendo de forma meio que subjetiva, porque nada é falado com clareza, né? Sexo é tabu, né? Sexualidade sempre é um assunto tabu,
raramente é conversado abertamente dentro dos lares. Então, a gente já vai entendendo meio que subjetivamente que tudo que tem a ver com o meu corpo, tudo que tem a ver com afeto, com toque, é feio, é errado, é pecado, não é de Deus, né? Eu não vou ser uma menina direita se eu fizer tal coisa, se eu usar tal roupa, e por aí adiante. E se a família é muito religiosa, multiplica isso por 1000, certo? Não é assim? Veio um comentário aqui, eu estou tentando achar. Bom, aí, gente, o que acontece? Quando a criança nasce, ela não. Gente, isso aqui é importantíssimo. Pega isso aí também. Quando a criança nasce, a gente não sabe que a gente existe, que a gente é um indivíduo. A gente acha que a gente é uma coisa só com a mãe. Isso se chama relação simbiótica. Quando a gente chega nos 2 anos, quando acontece o desmame, começa a andar, acontece a primeira individuação. Individuação é tornar-se indivíduo. É quando eu percebo que assim, minha mãe é minha mãe e eu sou um indivíduo. Mas a criança ainda necessita da mãe quase que 100%, certo? Quando ela entra na puberdade, o que é puberdade? É quando começa, né, a questão hormonal a aparecer. Nos meninos a testosterona, nas meninas a progesterona. O corpinho começa a mudar, começa a nascer seio, pelinho e tal. E também o desejo sexual. Essa é a puberdade. Geralmente vai ser ali entre 11 e 14 anos. Hoje está acontecendo de uma forma muito precoce. Estou recebendo muita mãe aqui no meu consultório dizendo que a filha com 8, com 9 anos já está entrando na puberdade. Mas o natural sempre foi de 11 a 14 anos. O que acontece? Nesse período da puberdade, é natural, deveria acontecer a segunda individuação. Gente, o que é a segunda individuação? É quando é a separação, ó, entre da criança e os pais. É quando eu me desligo dos meus pais, quando eu entendo que definitivamente eu sou eu, meus pais são meus pais, eu sou diferente, eu tenho gosto diferente, eu quero fazer coisas diferentes, né? É aquilo que a gente chama, as pessoas acabam chamando de aborrecência, né? Período de rebeldia, porque assim, agora só quer fazer o que quer, agora não quer obedecer mais. E isso é necessário, extremamente necessário para a formação da identidade. Agora veja bem, o que isso tem a ver com sexualidade, Zé? Quando acontece a segunda individuação, que é quando eu me separo dos meus pais e formo a minha identidade, é também o mesmo momento que eu descubro a sexualidade, porque os hormônios aparecem, desejo sexual, meu corpo muda e eu começo a despertar para a sexualidade. Então, sexualidade, dá para a gente dizer que essa palavra significa seccionar, ou seja, separar. Quando a gente separa a criança dos pais, a gente separa a criança do adulto. Olha aí, a gente já volta agora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente volta de novo para aquela questão da lealdade com os pais. A gente volta de novo para aquela questão da gente deixar da criança e ir para o adulto. Tudo bem até aqui? Agora, qual é a casa, né? Dificilmente é o lar que quando a criança chega nessa fase e ela começa a manifestar que ela quer se vestir diferente, que ela quer fazer coisas diferentes, ou ela tem curiosidades sexuais, né? A masturbação, por exemplo. É muito raro a casa, o lar, aonde os pais conseguem lidar com isso de uma forma saudável, orientar, explicar, não fazer um bicho de 7 cabeças, né? Mostrar que aquilo é natural. Normalmente, o que é falado? É pecado. Se você botar a mão aí, você vai para o inferno. Se você botar a mão aí, vai acontecer alguma coisa. Isso é feio. Enfim,
aquelas coisas todas que a gente tá careca de saber. E aí, gente, ao invés de acontecer a segunda individuação, ou seja, eu me tornar indivíduo, formar a minha identidade e começar a desenvolver a minha sexualidade de forma saudável, o que acontece? É cortado esse processo, eu entro num retrocesso e eu fico na criança. Ao invés de eu ir para o adulto, eu fico na criança. Por quê que eu falo fico na criança? Porque para o adulto é permitido o prazer, para o adulto é permitido se tocar, para o adulto é permitido curtir o corpo, se olhar. Para o adulto é permitido viver isso com o parceiro. Para a criança, não. Para a criança, tudo isso é feio, é errado, é pecado, é vergonhoso. Então, se você, como adulta já, né, quem sabe até já casada, ainda está cheia de vergonha, tem vergonha de ficar pelada perto do parceiro, tem vergonha de se tocar, tem vergonha de explicar para o parceiro o que você gosta, né? Não, mexe aqui, põe a mão aqui, faz assim, assim, eu não gosto. Se você, como adulta, nunca nem experimentou orgasmo, sexualmente, você não foi para o adulto ainda, você ainda está na criança. Porque a criança não é permitido nada disso. A criança não tem permissão interna para sentir nada disso. Quem tem? O adulto. Então, muito provavelmente, a tua individuação, a segunda individuação, foi bloqueada e você parou lá no tempo. Gente, a coisa mais comum que tem é a pessoa na adolescência, ela até que é normal, ela sente desejo, né? Tá namorando, é aquele fogo, né? Tem tem que jogar água, porque senão os dois saem na brasa. Casou, acabou. Quem já viu isso acontecer? Já alguém, né, te contaram, né? Alguém contou essa história para você. Levanta a mão aí. Casou, acabou. Ou então durou mais um pouco, assim, mais um ano e é muito interessante, porque quando de fato, né, é permitido, quando de fato agora a mulher está livre para poder viver intensamente sua sexualidade, é onde os traumas, os bloqueios começam a aflorar. E ela começa a ficar travada na sua vida sexual. Bom, então, o que a gente viu até agora? Então, que o desenvolvimento, né, psicossexual, ele pode ser travado, ele pode ser arruinado através das crenças erradas, através dos traumas, né? Se há um abuso, eu já falei sobre isso lá numa aula atrás, quando acontece um abuso sexual, a pessoa fica impregnada, né, no órgão sexual, o abusador, aquela energia do abusador fica impregnada no órgão sexual. Então, cada vez que ela vai ser tocada, ela sente como ela estivesse sendo tocada novamente pelo abusador. Isso é horrível, né? Então, precisa fazer terapia, precisa destravar tudo isso, ok? Essas crenças, né? Isso que a Elvira falou, gente, é uma coisa muito, muito séria, porque vocês perceberam que ela falou assim: o pai gritou com ela, ficou bravo e fez o quê? Empurrou para a mãe. Olha só, quem era a representação do masculino e da afetividade masculina na vida dela? O pai. Até ali, aquele momento, ela era livre para expressar afeto e a sexualidade, que é a infantil, né? Que é ligada com a afetividade, para o masculino, para o pai. A hora que esse pai grita, porque ela botou a mão na vagina e empurra para a mãe, o que a criança entende? Você está fazendo uma coisa feia, né? Você está fazendo uma coisa suja e ou eu te rejeito, eu não quero você perto de mim, ou você é um perigo para mim.
O que você falou, Elvira? É, mais ou menos isso. Esse terceiro é o pior de todos. Perigo. Oi? Rejeitar por conta do perigo, talvez. Por causa do perigo. Esse é o pior de todos. Porque é tudo muito sutil, mas a criança, ela começa, principalmente quando vai entrando na adolescência e começa a entender, ela começa a perceber que, assim, será que o meu pai acha que eu sou um perigo para ele? Se eu sou um perigo para o meu pai, então tem alguma coisa de errado comigo. Eu estou seduzindo meu próprio pai? Olha que coisa louca. Nada. Sem contar que arruma confusão com a mãe, né? Arruma confusão com a mãe. A partir do momento que a criança começa a entender, a pensar, que isso tudo está no campo das ideias, né, gente? Nada disso é real. Mas na hora que ela começa a pensar que ela pode ser um perigo porque ela está seduzindo o pai, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? É negar a sua feminilidade. É esconder o seu... roupas largas. Isso. É esconder seu corpo, né? É apertar para o seio não crescer, é encolher a bunda para não aparecer, enfim, não maquiar, não se arrumar, colocar a roupa mais larga possível, mais feia possível, né? Ficar desprovida de qualquer tipo de autocuidado. Não vou falar nem vaidade, gente. Não vou nem falar vaidade, vou falar autocuidado, que é o básico do básico, né? Que a gente precisaria aprender, a gente não aprende, e além de não aprender, a gente ainda cria um certo desprezo pelo autocuidado. Porque autocuidado vai linkar com o quê? Com seduzir o meu pai. E isso gera muita culpa dentro da mulher. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Tá? Tá fazendo sentido? Ok, isso é só um dos aspectos. Vamos lá. Os traumas, né? O que pode impedir o desenvolvimento? Os traumas, as crenças erradas. Por exemplo, essa coisa de que a mulher não pode se tocar, né? O que a Elvira acabou de falar, né? Tira a mão daí. E ela estava só coçando. E aí pode acontecer da criança realmente bloquear e ela nunca mais pôr a mão ali. E aí ela não vai conseguir sentir prazer na vida adulta, porque toda vez que ela botar a mão ali, ela vai sentir culpa, ela vai sentir raiva, ela vai sentir medo, ela vai sentir vergonha, tudo misturado, e ela vai sentir prazer também, mas é tudo misturado e ela não dá conta nem de dar nome para tudo isso, e aí é muita coisa para a cabeça, e aí vem a ansiedade, e o que acontece com o corpo? Trava. Como é que você vai sentir prazer sentindo esse monte de confusão de sentimento? Né? Ou, dependendo da criança, ela vai para o outro extremo. Aquilo vai despertar mais ainda nela uma curiosidade, a raiva daquela situação pode despertar nela uma rebeldia e ela ir para um outro extremo de uma sexualidade aflorada demais. Que é onde as meninas vão achar que tem pombagira depois, né?